Alô, galera, alô, meus alunos, bom dia para todos. Estou aqui gravando uma videoaula que é um conteúdo específico para alunos de sexto ano e também para a série inicial do primeiro ano do ensino médio. Eu vou falar sobre Grécia, a primeira parte, né? Eu dividi o assunto Grécia em três partes. Essa primeira parte eu vou falar, né, dos primeiros povos que habitaram a região, né, a área, o contexto geográfico da Grécia. Vou falar sobre também a questão geográfica e os períodos da história grega, sendo que são 6 períodos, que assim nós conseguimos visualizar, mas nesse momento dessa primeira parte eu vou até o período homérico. Né? É importante ressaltar que a Grécia e a civilização grega, ela faz parte de um conjunto de civilizações antigas, né, de grande importância para a formação, né, do berço ocidental. Não só a Grécia, mas outros países, outras civilizações, outros povos também foram importantes para essa formação que o mundo ocidental tem hoje. Mas a Grécia em particular, várias contribuições que os gregos deram ao longo da sua jornada enquanto civilização. Inicialmente, os primeiros povos que habitaram toda a região da Grécia foram os cretenses. A ilha de Creta, assunto que já foi visto, né, fica muito próximo à geografia, né, à parte insular da Grécia, e isso fez com que os cretenses, que eram excelentes comerciantes e também navegantes, né, possuíam um fortíssimo comércio marítimo, conseguiram então desenvolver uma proximidade com o território grego, e isso fez com que os cretenses fossem, segundo o registro, os primeiros habitantes, ou os primeiros povos que conseguiram desenvolver qualquer tipo de atividade civilizatória ou não no território grego. Né? As diversas contribuições que os gregos deram para a humanidade, principalmente para o mundo ocidental, estão aí: Jogos Olímpicos, o teatro, a filosofia, a política, a democracia, né? A própria estrutura de sala de aula, de ensinar, né? De passar conhecimento, de transmitir. Isso foi de fato iniciado, essa preocupação foi iniciada com os povos gregos. Bom, inicialmente, já falando agora, né, daquilo que nos interessa diretamente, as principais características, né, gerais, né, da Grécia. A principal, que eu entendo como sendo principal, e para vocês que vão aí estudar e fazer prova sobre a Grécia tem duas características que eu considero que são assim marcantes. Em qualquer questão que vocês peguem para resolver, ou em qualquer assunto que vocês iniciem estudar, né, a civilização grega, nós temos, eu considero, duas características que são essenciais para que vocês possam compreender esse momento, né, de estudo. O primeiro é a questão da formação da Grécia. A Grécia, para chegar a se constituir como um Estado unificado, demorou, né? Não foi inicialmente formada como uma unidade, muito pelo contrário. A Grécia é formada por um conjunto de cidades-estado, diversas cidades-estado, não se calcula, talvez 2.000 ou menos, 2.500 cidades-estado, mas o fato é que a própria geografia grega, ela contribuiu também para essa característica. Não que as outras civilizações, como por exemplo os mesopotâmicos, até mesmo os fenícios, não tivessem desenvolvido essa característica de formação político-social, que são as cidades-estados. Cidades autônomas, independentes, né, com suas próprias características militares ou não, com suas próprias características políticas, culturais, econômicas, sociais, religiosas, muito embora o contexto geral fosse mais ou menos o mesmo, mas cada cidade-estado procurou desenvolver um tipo de característica que era peculiar a ela. Levando também em consideração a questão geográfica. A Grécia é composta de 3 partes, né? Isso também está num assunto, e isso é parte de estudo de inicial da Grécia, que é exatamente a questão da parte continental, a parte peninsular e a parte insular. O que seriam essas partes e qual a importância para a formação da civilização grega e da história grega de um modo geral?
Bom, é importante porque vocês sabem que a Europa mediterrânea, ela é uma Europa muito fragmentada e muito próxima. Ela só não é compacta porque ela tem fragmentações territoriais. Mas, de um modo geral, o contexto, todo mundo ali era praticamente vizinho, né? Então, as relações comerciais eram intensas. Portanto, a parte continental era a parte que fazia a ligação dessa civilização grega com o resto da Europa, né? E a outra parte seria a parte peninsular. Como nós sabemos, uma península é uma parte do território do continente que está ligada ao mar. Então ela está literalmente dentro do mar, mas ligada ao continente. E a parte insular, que são as ilhas, né, as diversas ilhas que compõem o território e a geografia dos gregos. Diversas ilhas, diversas cidades-estados foram formadas nessas ilhas, o que obrigou duas coisas. Primeiro, a serem bastante fortificadas e segundo, a desenvolverem um intenso comércio marítimo e, consequentemente, a navegação, não só a navegação mercantil, como também a navegação militar. Então perceba que a Grécia, ela foi dentro dessas duas principais características que eu falei. A primeira, que é exatamente a questão geográfica, né, e também a questão da formação das cidades-estado. Essas duas são características marcantes. Vou só repetir para que fique bem claro, porque isso provavelmente será cobrado. Duas características principais. A primeira, a formação política e social a partir de cidades-estado. E segundo, a questão geográfica, né? A parte continental, a parte peninsular e a parte insular. Economicamente, o território grego, as cidades-estado gregas, elas, como eu já disse, as cidades-estado possuíam características individuais. Uma coisa é certa, o território grego não tinha um solo fértil ou um solo que fosse bastante lucrativo ou bastante desenvolvido para o processo de desenvolvimento da agricultura, né? Era um solo bastante adequado para pastagens, mas não para a agricultura em si. Então, foi muito complicado para os gregos essa disputa pelos raros, né, ou pelos poucos espaços de solo fértil que pudesse ser aproveitado para a agricultura. Então, grandes cidades, estados se desenvolveram, como o caso de Atenas e o caso de Esparta. Porém, nem todas tiveram esse poder de desenvolver-se economicamente a partir da agricultura. O que nos leva a crer que essa civilização grega ela teve um aproveitamento muito maior no desenvolvimento de outras atividades econômicas, principalmente do comércio. Comércio de excedentes ou comércio em parceria com outras cidades e estado. O fato é que somente mais tarde é que as ligas vão se formar, como foi a Liga do Peloponeso, né? E a Liga de Delos, mas isso só futuramente. Nessa primeira parte que nós estamos estudando aqui, que é o que nos interessa para o momento, posteriormente outras aulas, outras videoaulas virão para falar de outras partes. Bom, além disso, eu vou falar também, citar aqui, porque eu vou falar agora dos períodos, né, da história grega. Eu começo falando para vocês que são 6 períodos, né? Os períodos cretenses, os micênicos, depois o período homérico, depois o período arcaico, o período clássico e, por último, o período helenístico. Hoje, nós só vamos ver até o período homérico, né? Passando inicialmente pelo período dos cretenses, como eu já mencionei antigamente. A Creta era uma ilha bem próxima, ali no meio do Mediterrâneo, bem próxima aos gregos, né? à geografia grega. E essa presença cretense se deu muito pelo fato dos cretenses serem excelentes comerciantes, ou seja, era uma sociedade talassocrática, que vivia do mar, né? E isso foi passado para os gregos. Posteriormente, os povos micênicos, que também são conhecidos como povos aqueus, ocuparam a região da Grécia Antiga, né? Os micênicos, eles tiveram uma característica importante. Eu vou destacar essa característica e essa que vai ser cobrada, que é a característica palaciana, ou seja, a vida monárquica era dentro dos palácios, né? Não havia aquela abertura para que todos vivessem ao ar livre, não. A vida dos monárquicos era dentro dos palácios, uma vida dinâmica, política, econômica, né? Mas as pessoas viviam dentro de palácios que foram construídos exatamente como grandes fortalezas,
né, que é muito parecido com uma estrutura aí que era desenvolvida em algumas civilizações antigas, como foi o caso dos mesopotâmicos e egípcios, por exemplo, né? Havia uma preocupação em preservar a figura da elite monárquica, e isso era feito dentro de palácios fortificados. Então, os povos micênicos, também chamados de povos aqueus, por que micênico? Pela grande cidade que foi construída pelos aqueus, chamada de Micenas. Essa cidade era a principal cidade, né, desses povos. Posteriormente ao período micênico, nós vamos encontrar o período homérico, um dos grandes períodos, porque esse período marca a decadência do período micênico, né? Não se sabe ao certo ainda o que causou esse afastamento, né, dos aqueus da região grega, mas o fato é que outros povos vieram para ocupar aquela região. Entre eles, nós temos aí persas, macedônicos, cretenses, romanos, latinos. A Grécia foi composta por diversos povos, né, rotativamente. O período homérico, que é esse período que é um grande divisor de águas, porque a escrita passa a ser valorizada e, inclusive, narrando o marco que foi o período homérico, que foi a Guerra de Troia. A Guerra de Troia, como nós sabemos, foi uma guerra que aconteceu segundo a lenda, né, de Homero, narrada pela escrita da Ilíada, que narra a Guerra de Troia, pela disputa por Helena, que era a esposa de Menelau, rei de Esparta, e que ela abandonou para ficar com o príncipe de Troia. Isso provocou a guerra entre duas cidades-estado, que foi Esparta, que era grande líder de outras cidades-estado, e foram guerrear com Troia. O grande herói, né, de Troia era Ulisses, filho do rei, e foi morto, né, dentro desse contexto de guerra, né? E a Odisseia narra a perspectiva, né, de toda a história do Ulisses, né? Então nós temos aí no período homérico, para finalizar essa primeira parte, todo o contexto, né, de guerra entre Troia e Esparta, né, a narrativa através da Ilíada e a Odisseia. A Ilíada narra a guerra, enquanto que a Odisseia narra aí a saga do rei Ulisses, príncipe de Troia. Né? Bom, outro fato para encerrar aqui essa primeira parte é exatamente a questão política. Né? Todas as cidades-estado eram comandadas por um rei e depois vinha toda a sua hierarquia. Tá? Então fica aí a dica para vocês, são os principais pontos aí, inclusive para avaliação. Um abraço a todos.